Tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Estamos aqui todos os dias com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, para ensinar para você coisas novas e maravilhosas que Deus tem para nós. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. A cada manhã esta é a causa de nós não sermos consumidos. A cada manhã Deus tem, através da sua bússola, a Palavra de Deus, ensinamentos extraordinários para o seu e para o meu coração. Hoje estamos aqui no Salmo 76, um salmo ao mestre de canto, com instrumentos de corda, um salmo de Asaf, o grande mestre de canto, mestre musical na época de Davi, o grande rei Davi. Um lindo salmo, Salmo 76, que fala acerca da majestade e o poder de Deus. Será que você compreende o que é a majestade e o poder de Deus? Majestade, é claro, tem a ver com o esplendor, com a glória do seu reino, do reino do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus e Pai, do nosso Deus de Abraão, Isaque e Jacó, do Deus da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras. E poder de Deus, fala do Deus onipotente, do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Salmo 76, são alguns versículos. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel, em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Então, aqui está falando que Deus é conhecido. Aonde? No meio do seu povo, aqui intitulado Judá. E é interessante que com o tempo, os israelitas, os hebreus, foram chamados de judeus. Por quê? Porque a tribo proeminente, a tribo do rei principal, era a tribo de Judá. Do descendente de Davi vem o Messias Hamashia, o Messias prometido a Israel, do reino de Judá. Então, grande é o seu nome entre o seu povo, entre Israel. O nome do Senhor é poderoso, o nome do Senhor é extraordinário. E é interessante que em Salém, Salém aqui se refere a Jerusalém, provavelmente, exatamente, é um lugar de paz, é uma das palavras que compõem Jerusalém, lugar de paz, né? É o lugar onde Melquisedeque era rei, é o lugar onde a maioria dos comentaristas judeus afirma que é o mesmo que Jerusalém, por isso Salém é o local onde hoje atualmente é Salém, onde está o seu tabernáculo, o tabernáculo de Israel, e onde está Sião, a sua morada, o Monte Sião, se encontra ali em Jerusalém. Ali, diz a palavra no versículo 3, despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha, né? Aqui a Bíblia está falando de Deus destruindo as armas dos inimigos que se voltavam contra Israel. Tu és ilustre e mais glorioso que os montes eternos. Então aqui está falando dessa majestade de Deus, dessa glória de Deus, de um Deus que é ilustre, de um Deus que tem um nome sobre todo nome, de um Deus que é mais glorioso do que os montes eternos. É interessante que Jerusalém é rodeado de montes. Isso faz com que a cidade é como se fosse uma fortaleza entre montanhas e ao seu redor vales, né? Então fala ali de firmeza, de estabilidade, da majestade, da grandeza, do esplendor, do reino de Deus a partir de Jerusalém. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes podem valer-se das suas próprias mãos, né? Então aqui está ensinando o povo de Israel a confiar não em valentes, não em homens poderosos, não em heróis de guerra, né? Homens que têm um ânimo dobre, um ânimo forte, mas sim ensinando o povo de Israel a confiar no Senhor. Versículo 6, ante a sua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisam carros e cavalos, né? Carros e cavalos eram as maiores ferramentas de guerra que haviam naquela época e que geralmente os soldados do exército inimigo estremeciam, né? Fraquejavam, ficavam assolados. Os exércitos eram medidos na antiguidade através dos seus soldados, mas também através do número de carros e cavalos. Seriam como se fossem os tanques hoje, os aviões de guerra, né? Os navios da marinha gigantescos. As grandes armas de guerra na antiguidade eram soldados, carros e cavalos. Mas a Bíblia está dizendo que o Deus de Jacó, com a sua boca, com o seu falar, com a sua repreensão, com a sua exortação,
arrasaria completamente os carros e cavalos dos inimigos. Tu sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua visita? Então aqui o salmista está trazendo a ira de Deus, né? Como um sinal do juízo de Deus contra os inimigos de Deus, contra aqueles que se levantam contra o povo de Deus. Ou seja, se a ira de Deus se derramar, que é uma ira terrível, quem é que pode sobreviver? Quem é que pode escapar da sua vista, né? De um Deus que é onisciente, onipresente, que vê todas as coisas? E é interessante que lá em Hebreus 4:13 diz que todas as coisas estão visíveis e patentes aos olhos daquele de quem nós vamos ter que prestar contas. Então, todas as coisas são visíveis e patentes diante dos olhos de Deus, um Deus que tem uma ira extraordinária, uma ira terrível, e que nada nem ninguém pode subsistir diante da ira de Deus quando ele está aplicando o seu juízo e a sua disciplina. Versículo 8: desde os céus fizestes ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou, né? Então fala de um Deus que é justo, um Deus que é santo, um Deus que julga toda a terra, um Deus que aplica sim justiça, um Deus que amor é compaixão, mas também é retidão, santidade e juízo contra os seus inimigos. E por isso a terra se treme, por isso a terra se aquieta, porque todos os homens tremem e temem diante desse Deus em juízo. Versículo 9: ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Deus é um Deus que salva os humildes, os quebrantados, aquele que ele encontra na terra como aqueles que o buscam, como aqueles que reconhecem erros e falhas. Humildes e quebrantados aqui se refere também àqueles que reconhecem a sua pecaminosidade, o seu pecado, a grandeza de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus. Por isso Deus se levanta para julgar os inimigos do povo de Deus, aqueles que se levantam e se rebelam contra Deus. Versículo 10: pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das tuas iras te cinges, né? Um Deus poderoso, um Deus extraordinário, um Deus que se veste da própria ira, uma ira santa, uma ira que pune o pecador impenitente, uma ira que destrói os inimigos rebeldes. E por isso toda a terra há de louvar e exaltar o Senhor. Aí vem os dois últimos versículos, versículo 11: fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus, tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Então, aqui está falando de entregar ofertas, né? Fazer votos significa fazer declarações de consagração, juramentos diante do Senhor, consagrações através de jejuns, de dedicação de vida, de recursos, porque aqui fala: pagais ao Senhor vosso Deus, tragam presente todos os que o rodeiam, ou seja, tragam ofertas, né? Tragam recursos, abençoai a casa do Senhor, o tabernáculo que ele já mencionou lá em cima, que fica em Sião, que fica em Jerusalém, que hoje seriam, né, os locais onde os crentes se reúnem, as comunidades, as igrejas, que não falte recurso, que nós não deixemos de nos consagrar e nos dedicar ao Senhor, que não deixemos de devolver ao Senhor os dízimos, as ofertas, porque o Senhor merece. É uma questão de fidelidade, é uma questão de temor do Senhor, é uma questão de aplicarmos um princípio bíblico tremendo, de confiarmos a Deus e devolvermos ao Senhor aquilo que já recebemos como bênção do céu. Por isso, aquele deve ser temido. Quem teme ao Senhor, devolve ao Senhor os dízimos, as ofertas, presenteia ao Senhor e a sua obra, a sua casa através dos seus recursos, honrando, se dedicando e se consagrando a Deus. E o versículo 12 diz: ele quebranta o orgulho dos príncipes e é tremendo aos reis da terra. Então Deus é aquele que quebranta. Príncipe aqui é o sinal das pessoas poderosas, das pessoas proeminentes, as pessoas que galgaram e alcançaram lugares altos, lugares proeminentes, que todos eles se quebrantem diante do Senhor. Não importa se você é grande, se você é pequeno, se você tem muito, se você tem pouco, é assim, meu irmão. Todos nós precisamos nos quebrantar, reconhecer o nosso pecado, reconhecer que só em Jesus há salvação para o homem, não são a nossa conta bancária, os nossos recursos materiais, o nosso patrimônio, as nossas capacidades, o nosso currículo vitae, a nossa capacidade profissional, o nosso braço forte, não.
que nós não nos orgulhemos diante do Senhor, mas nos quebrantemos, mesmo sendo príncipes e pessoas proeminentes, líderes e liderados, todos nós precisamos tremer e temer diante do Senhor. Até os reis da terra estão submissos debaixo da sua autoridade, estão debaixo da autoridade suprema, do poder e da majestade de Deus. Amém? Então esse é o nosso tema hoje, Salmo 76, a majestade e o poder de Deus. Aprendemos, sobre a importância de tornar o nome do Senhor conhecido por toda a terra. Aprendemos, a grandeza de Deus diante dos seus inimigos, Deus se estabelecendo, Deus julgando, Deus punindo aqueles que são rebeldes, aqueles que se voltam contra o povo de Deus. Aprendemos um pouquinho que a nossa confiança não pode estar em recursos, em pessoas, em carros, em cavalos, mas a nossa confiança precisa estar no Senhor. Aprendemos que Deus é um Deus que se ira, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus que pune os orgulhosos, soberbos, prepotentes, arrogantes, rebeldes e iníquos que não se arrependem. Aprendemos que Deus habita, julga e salva aqueles que são humildes sobre toda a terra. E aprendemos que devemos devolver ao Senhor, pagar ao Senhor nosso Deus, trazendo presentes, fazendo votos diante da sua presença, se consagrando em temor e tremor diante do nosso Deus. Tá bom? São ensinamentos, lições preciosas que nós resumimos aqui no final para você, para que você possa compreender a majestade e o poder de Deus. Esse é o nosso título, é o título da nossa meditação, no Salmo 76, um salmo ao mestre de canto, um salmo para instrumentos de cordas, um salmo de Asaf, o mestre de música, na época do tabernáculo em Jerusalém, o tabernáculo davídico de louvor e adoração, um salmo lindo que fala sobre a majestade e o poder de Deus. Que temamos e tremamos diante do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, que possamos desenvolver a nossa santificação com temor e tremor diante do nosso Deus. Um grande abraço. Aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode se conectar conosco através das nossas redes sociais, das nossas mídias sociais. Também aqui debaixo tem todas as informações, caso você sinta no coração o desejo de contribuir conosco, a nossa vida pastoral, o nosso ministério. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, você estar conectado conosco. Pedimos aos irmãos, aperta aqui no aviãozinho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, envie através do seu Facebook, WhatsApp, Instagram, Spotify, são as 4 mídias que nós colocamos à disposição desse devocional, onde meditamos hoje sobre o Salmo 76, a majestade e o poder de Deus. Guarde essa palavra no seu coração, trema e tema diante do Senhor, e que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Louvamos a Deus pela sua vida. Queremos terminar orando por você em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra gloriosa, o Salmo 76, que nos ensina acerca da majestade e do poder de Deus. Um Deus soberano, um Deus que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que é o Rei do universo. Um Deus que tem o seu povo escolhido, um Deus que tem o seu remanescente fiel, que possamos fazer parte do povo de Deus através de Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas almas. Que nunca venhamos a nos afastar do povo de Deus, que venhamos honrar o Evangelho de Jesus Cristo, que venhamos honrar o teu nome sobre toda a terra, que possamos temer e tremer diante do Senhor, de um Deus que julga, um Deus que age com justiça, retidão, santificação e honra. Pai, que o nosso coração se alinhe com o céu, que o nosso coração sempre esteja quebrantado, humilde na tua presença, porque o Senhor habita num coração quebrantado e humilde, mas o coração soberbo e arrogante, o Senhor resiste, o Senhor repele. O Senhor humilha quem se exalta e o Senhor exalta quem se humilha na tua presença. Por isso estamos aqui, desenvolvendo a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade, a nossa santificação, debaixo da direção, Pai, da orientação e da guiança do teu Espírito, em temor e tremor diante do Senhor. Gera isso no nosso coração. Medo de pecar, medo de tropeçar, medo de ferir o teu coração e arrebentar a nossa alma e a nossa vida. Que o Senhor sempre encontre em nós um coração quebrantado, humilhado,
Ó Deus, um coração totalmente rendido, entregue ao teu dispor, ao teu propósito, a tua graça e a tua unção. É o que nós te pedimos de todo o coração. No nome de Jesus, abençoa o teu povo, a tua casa, a tua igreja. Ó Deus, destrói os inimigos de Israel, destrói os inimigos do teu povo. Destrói, ó Deus, os inimigos da tua igreja, aqueles que se levantam contra os teus filhos, aqueles que carregam e levam o teu nome. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Quero mandar um abraço para Nila Flore, Alex, prestadora de serviços, Camila Godoy, a Romilda Ruiz, a Nia Flore e o Luiz Brusa Pai, que está aqui conosco. Deus os abençoe. Um ótimo dia na presença do Senhor. Um abração. Deus os abençoe. Amém.